A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos para mais um culto. Você que está aí na sua casa, com a sua família, eu quero que todos agora estejam com o coração aberto para receber de Deus. Já louvamos o nome do Senhor, abrimos esse culto juntos como igreja e como corpo de Cristo. Agora vamos meditar e receber da palavra do Senhor. Antes, só dando aqui e lembrando a igreja de mais alguns avisos, não esqueçam que estamos sempre com a igreja aberta aqui, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, sempre haverá alguém aqui. Agradeço todos aqueles que, nesse final de semana, na sexta-feira, ajudaram aí na arrecadação, no drive-thru que fizemos de arrecadação. Os alimentos que foram arrecadados, nós vamos montar mais cestas básicas para atender as famílias que estão necessitadas. Incline agora a sua cabeça onde você está, acalme o seu coração. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito e continuará a fazer nas nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos aprender da Tua palavra e crescer na Tua presença a cada momento e a cada instante. Vem, fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você abra comigo, junto comigo, a palavra do Senhor, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 18. Amém? Bênção, acharam aí? Todo mundo agora quietinho na sua casa, sentadinho, abra aí a sua Bíblia. Não quero, bem, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu, ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Pode ficar à vontade aí, em nome de Jesus, porém o coração aberto agora nesse momento para a palavra do Senhor. Eu quero estar falando a respeito da vinda de Jesus, estar falando a respeito daquilo que esses últimos dias tem sido muito comentado e falado. É algo que nós precisamos estar falando. Cremos que Jesus voltará. Ele, assim como veio, ele subiu aos céus e disse que voltaria. E nós cremos nessa palavra. Então todo aquele que se diz cristão tem que crer que Jesus vai voltar. Não sabemos ao certo o dia, a hora, o momento, porque cabe somente ao Pai, como nós já falamos. Porém, nós vamos estar falando, e quando nós falamos da volta de Jesus, nós entramos num tema chamado escatologia. Não vou aqui entrar em muitos detalhes escatológicos ou de uma aula de disciplina de escatologia, porém, nós vamos entender alguns princípios importantes para nós. Eu quero que, quando nós falamos de escatologia, falamos da vinda de Jesus, nós precisamos entender que tem, hoje em dia, praticamente 4 linhas em cima dessa questão da escatologia da vinda de Jesus. A primeira que eu quero falar para vocês é a preterista. A preterista é aqueles que são crentes no Senhor, creem no Evangelho, na palavra, porém, como a palavra diz, preterista vem de pretérito, do passado, estão presos no passado, e diz o seguinte: eles dizem que tudo o que teria que acontecer no livro de Apocalipse já aconteceu no tempo de João. Então as profecias já aconteceram, as coisas já aconteceram. Então é fácil saber, é fácil nós aprendermos e entendermos quando tiver alguém que segue essa linha. Porque os preteristas não pregam a volta de Jesus. Pronto. Então, claro que para muitos pode ser um absurdo, porém existe. Tem uma outra linha que é chamado de aqueles que seguem
a linha escatológica histórica. Aí eles cumprem e creem na questão histórica. Tudo se cumpriu no decorrer da história. Tudo está cumprindo-se no decorrer da história. Se apegam à história. E nós sabemos que os livros da Bíblia têm o teor histórico, têm o teor profético, e também nós não podemos deixar a tipologia e a simbologia, para que a gente possa entender todas as coisas. Então, esses que são da linha histórica, eles são muito apegados à história, à política, a governo, o governo atual. O governo é aquele que governa, tem que reinar, a igreja tem que reinar. Vamos agora reinar em vida e crer que a igreja vai estar simplesmente aqui tendo que fazer algo. Você é uma bênção, você precisa estar fazendo para que mude o mundo. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: nós como igreja, nós não somos dessa linha, aqui, na nossa igreja. Porque nós cremos que Jesus vai voltar e nós precisamos entender aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Nós, como igreja, temos uma missão: evangelizar, salvar vidas. Cuidar de governos humanos e nações e isso e aquilo, quem vai julgar é o Senhor, quem vai tratar é o Senhor. Todas as coisas estão preparadas para a vinda do Senhor. E tem um detalhe que nós precisamos deixar muito bem claro: essa terra, os governos, todas as coisas serão destruídos, não ficará nada, haverá novos céus, nova terra. Então, nós precisamos entender esses princípios para que a gente possa falar a respeito da vinda de Cristo. Então, esse é uma das linhas. E tem mais uma linha, a idealista. Essa eu acho que é uma linha também muito crítica, que as profecias bíblicas, que existe, seja literal. Então, eles creem que Jesus vai voltar, porém, eles acham que tudo vai melhorar, que nós vamos influenciar, a igreja vai influenciar tudo em volta, todos ficarão bonzinhos, todos ficarão bons, haverá sempre um contágio, nós vamos fazer diferença. A igreja tem que fazer diferença para a salvação, porém, nós não vamos mudar as coisas e o curso das coisas que já estão determinadas. Isso é uma utopia, isso é algo de coraçãozinho, de love, e para cá e para lá. Então os idealistas, eles estão assim numa utopia, uma coisa muito fora. E tem o quarto grupo, que nós cremos nessa maneira, os futuristas, que todas as profecias ditas a respeito do Apocalipse, de final dos tempos, da vinda de Jesus, se cumprirá e efetivará no futuro, na eternidade. Então, nós cremos nesta parte dessa maneira. Então, sabemos que há todo o livro da Bíblia, tem livros que têm a questão histórica, porém, mesmo na questão histórica, por exemplo, do Antigo Testamento, haverá sempre alguns pontos que nós podemos entender como profético para nós, igreja. Pastor, é verdade? Sim, pois a maior profecia é a palavra do Senhor. Eu digo sempre, falo, comento, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, no natural, é para nós hoje no espiritual. Precisamos ficar atento com relação a essas coisas. E tem também a tipologia bíblica, tem o simbolismo bíblico, tudo isso, principalmente quando falamos dos livros dos finais, principalmente o livro do Apocalipse, nós precisamos entender também a tipologia. Por exemplo, o azeite simboliza o Espírito Santo, simboliza a unção, simboliza consagração, separação. O vinho simboliza a alegria, ou em determinado ponto pode simbolizar a revolta e saída daquilo que é do Senhor para a alegria humana, simplesmente da alma. Então, nós precisamos entender todos esses princípios. E quando nós falamos da vinda de Jesus, obviamente, eu quero estar pegando com vocês o livro de Apocalipse. Eu vou tentar aqui pegar hoje somente alguns pontos para que possamos entender aquilo que fala a respeito da vinda de Jesus. Então, nós cremos, nós somos futuristas, cremos que as coisas estão acontecendo, muitas já aconteceram, outras hão de acontecer. Olha que interessante, abra comigo aí, livro de Apocalipse, capítulo 1, o verso 19. Vamos pegar do 18 aqui. O Senhor Jesus falando com João na ilha de Patmos. Ele diz assim: eu,
o que vivo, sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. E depois, no verso 19, ele diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Olha só, vamos fazer uma pausa aqui. Olha como o Senhor, o próprio Senhor Jesus, fala com João já no início desse livro de Apocalipse. 3 pontos aqui. Escreve aí, João, o que tem visto. Então, João viu algumas coisas. As que são, quer dizer, coisas que estavam acontecendo naquele momento, durante a vida terrena de João. E também, João, as coisas que vão acontecer. Então, ele começa a descrever. E eu quero pegar aqui, ele começa, por exemplo, a falar das cartas às 7 igrejas. Então, ele começa a falar a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, Laodiceia. E nós vemos que em todas elas, nitidamente, ele estava mostrando para João o caminhar. Tudo isso aqui são questões históricas. Como eu disse para vocês, a Bíblia, ela pode ser uma questão histórica, porém nunca foge ao aspecto de profecia. Então, estava ali mostrando o caminhar da igreja do Senhor até o último momento. Então, nós vemos claramente, como diz a entropia, a lei da entropia, tudo caminha do perfeito, do ideal, daquilo que é tudo certinho, para o imperfeito. Vai sempre mudando de um ponto para outro ponto. Então, nós vemos aqui que vem falando, aqui está a igreja. E ele vai mostrando para João, João, escreve as coisas que tens visto. João, ele enxergou algo que iria acontecer em toda a história da igreja, desde aquele momento de Pentecostes, da primeira igreja, do nascimento da primeira carta aqui, e todos os problemas. Então nós vemos a questão das primeiras perseguições, a igreja sustentada pelo governo, a apostasia da Idade Antiga, o formalismo da Idade Média, a reforma que seria a igreja de Filadélfia, até chegar na igreja de hoje. E nós estamos nesse último ponto, em que o Senhor Jesus está fora da igreja. É triste dizer isso. Olha só, aqui no capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E novamente, sempre ao final de cada carta, há o que vencer. Eis o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça. Nós vemos aqui a questão da igreja. E essa última, que é a igreja que nós cremos, essa era que nós estamos, nós vemos claramente apostasia, nós vemos, como falou aqui, uma igreja rica, que tem ouro refinado, que tem todo, acha que está por cima de todas as coisas, porém, é pobre, cego e nu. Então, nós precisamos entender esses princípios. Até aqui está falando de questão histórica, está falando de igreja, está falando a respeito daquilo que o Senhor mostrou a João, como que as coisas caminhariam. E, como nós lemos no livro de Tessalonicenses, que abrimos essa nossa palavra, o Senhor, Ele virá de uma maneira repentina, sem que a gente perceba. E nós cremos no arrebatamento da igreja. E antes de falar da volta de Jesus, eu quero só esclarecer algumas coisas aqui. Nessa questão do arrebatamento da igreja, também tem 3 linhas. Tem a pré-tribulacionista, mesotribulacionista e a pós-tribulacionistas. Eu quero só esclarecer aqui, porque nós cremos que haverá os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de tribulação e depois mais 3 anos e meio de grande tribulação. Então, nós cremos, a nossa linha é que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Existem aqueles que creem que vai ser arrebatada no meio da tribulação. E existem aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Bom, são questões teológicas.
Mas é importante nós entendermos isso quando nós falamos a respeito da volta de Jesus e de tudo que vem acontecendo ultimamente. Então eu quero que a gente venha entender. São 7 anos. 7 anos é nada, é pouco. Diante de toda a história da igreja e diante da eternidade que teremos pela frente, diante de tudo aquilo que Deus tem. E eu quero dizer a todos, tenho ministrado e falado aqui, que nós temos que ficar atento com o seguinte: o importante é que temos que estar preparado para tudo. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes. Bom, e se não acontecer, pastor, e se for diferente? Bom, nós temos que estar preparados porque o Senhor sabe todas as coisas. Mas o que eu quero dizer, uma coisa que é equilibrada e certa, que, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, todos nós passaremos por um período aí de dores antes de dar à luz. Ele faz uma comparação como uma mulher grávida que tem as dores de parto. Então, nós sabemos que passaremos por alguns problemas, e eu acho que algumas coisas já estão acontecendo, e por isso nós precisamos ficar atentos. Por que isso, pastor? Para que possamos realmente estarmos sendo forjados, preparados para a vinda do Senhor. E esse princípio não pode ser descartado. Então, passaremos sim, e temos que estar preparados. E como igreja, mesmo nós, todos, você que está me ouvindo, todos nós, independente se você é pré, meso ou pós-tribulacionista, nós temos que estar preparados e com um objetivo: Jesus vai voltar e a igreja será arrebatada. E nós precisamos, mesmo nós que cremos que seremos arrebatados antes da tribulação, haverá ainda um período que já começou, eu creio, a estarmos sendo preparados e forjados. Porque não haverá lugar para crente morno, para coisinha pequena, para aqueles que não entenderam os princípios de Deus, aquele que não tem o coração quebrantado e pede perdão ao Senhor das falhas, dos erros e dos pecados. Esse princípio é vivo e verdadeiro. E é por isso que eu estou falando aqui, porque é interessante. Eu vou pegar um exemplo que já citei, com relação a esses 7 anos. Então, como eu disse, 7 anos. 7 anos é pouco, diante de muitas coisas que já aconteceram e hão de acontecer. É a mesma coisa que café com leite. O brasileiro gosta de café com leite. E tem uns que tomam café com leite, mas põem primeiro o café, depois o leite. São os pré-leites. Existem aqueles que fazem o café com leite, mas põem primeiro o leite, depois o café. Esses são os pós-leite. E tem os mesoleites, aqueles que põem o café e o leite juntos. Pronto. Bom, o importante é a questão do café com leite. O importante é o arrebatamento. O importante é a vinda do Senhor Jesus. Pastor, mas por que o arrebatamento? Aqui tem algo importante. Então vamos continuar. Eu quero que a gente entenda, como eu disse, nós não vamos nos aprofundar no livro de Apocalipse, porém, alguns princípios básicos a entender para hoje. Olha só que interessante, nós falamos que até o capítulo 3 é um contexto histórico. Do capítulo 4 para frente, já muda o foco. As coisas mudam de contexto histórico, porém profético, para um contexto profético simbólico. E olha só como que acontece. Capítulo 4, acompanhe comigo na sua Bíblia, está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 4. Depois destas coisas, depois do que, pastor? Depois que a igreja entrar na apostasia, deixar Deus para o lado de fora, o próprio Senhor Jesus para o lado de fora, depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, oh glória! E a primeira voz que eu vi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui, para que eu te mostre as coisas que depois dessas devem acontecer. Aleluia! Oh glória! Depois da apostasia, depois dos problemas, depois das dificuldades, das chamadas de atenção do Senhor, para cada um dos períodos da igreja que caminhou aqui na terra, haverá uma porta aberta no céu. Amém. Obrigado pelo glória a Deus, quem falou. É difícil a gente pregar para cadeira. Cadeira não fala glória a Deus, mas amém. Então aqui nós entendemos esse princípio. Olha só que interessante. Apesar de tudo, haverá um remanescente fiel. Aquele que perseverar até o fim será
salvo. Então, continua o Senhor mostrando a João, e agora, depois que mostra o fator histórico e porém profético da igreja, ele fala: eu vi uma porta aberta no céu, e o Senhor disse: vem, sobe. E versículo 2: imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aqui as coisas agora mudarem de foco. O Senhor mostrando a João o seguinte: João, apesar de toda a degradação da igreja que você está vendo, desde do livro de Atos 2, de Pentecostes, até esse momento, a igreja realmente precisou de muito puxão de orelha. Porém, há uma porta aberta no céu. E se você analisar, a partir desse início do capítulo 4, em que João vê a porta aberta no céu, o trono e aquele que está assentado, aqui no livro de Apocalipse sai de cena a igreja. Fala da igreja do capítulo 1 até o capítulo 3. A partir daqui não fala mais a igreja, não fala. Porém, continua a falar de coisas que irão acontecer, e eu vou dizer para que são essas coisas. Só volta a falar da igreja no capítulo 19. Vai comigo, vamos folhear aqui. Então vai ter muita coisa aqui falando a respeito de tudo que há de acontecer. Porém, não fala mais da igreja. E nós vamos até o capítulo 19. Amém? Abra aí a sua Bíblia agora no capítulo 19. Estou pegando alguns pontos. Então, primeiro, João vê a degradação da igreja. Porém, ele vê e o Senhor fala: tem uma porta aberta no céu. E tem essa porta para a igreja. Como é que você sabe, pastor? No capítulo 19. Acompanhe comigo no primeiro versículo. Depois destas coisas, novamente, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Aleluia, oh glória a Deus. Aqui então nós vemos, desde o capítulo 4, não fala mais da igreja, porque o foco vira agora para as questões que estarão acontecendo na terra, enquanto a igreja está no céu. Pastor, como é que você sabe? Porque passou pela porta. A porta é estreita, meu filho, mas aqueles que permanecerem firmes e fiéis até o fim entrarão por ela. Amém? Pastor, mas aqui pode ser os anjos, pastor. Uma numerosa e grande multidão no céu dizia aleluia. Não é anjo. Quem está cantando aqui é a igreja. Sabe por quê? Aleluia, presta atenção nos detalhes da palavra. Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Deus. Quem canta a salvação é a igreja, porque nós seremos salvos. Os anjos não serão salvos, porque já tem a condenação para aqueles que caíram, e a salvação já estão na presença do Senhor. Quem canta a salvação é a igreja. Então nós vemos novamente, nesse ponto, a questão da igreja. E aqui, ele vai mostrando novamente a João. E nós precisamos entender esse princípio. E olha só que interessante. Um pouquinho mais à frente. Versículo 6. Também ouvi uma grande voz, como de uma grande multidão, como voz de muitas águas, e como a voz fortes de trovões que dizia: aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Oh, aleluia! A noiva encontra o noivo. E então agora, vamos só relembrar.
Teve um começo do capítulo 1, 2 e 3. O Senhor mostrou a João a igreja e a degradação da igreja, os problemas da igreja, os desvios da igreja. E agora o Senhor mostra a João a igreja no céu. E agora no capítulo 19. Então, muitas coisas estão acontecendo de um lado, enquanto a igreja está no céu para as bodas do Cordeiro. Quem é a noiva? A igreja. Versículo 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Oh, glória! Aleluia! Então nós vemos aqui o princípio. Então, você entenda bem. A igreja, ela depois da apostasia total, ela é arrebatada ao céu. Ela sobe à presença do Senhor. E lá há bodas do Cordeiro. O casamento da igreja com Jesus. Enquanto isso, aqui embaixo estão os problemas. É o que acontece que depois, uma outra hora, um outro momento, estaremos estudando. Não é agora para isso. Então, enquanto a igreja está no céu, está nas bodas do Cordeiro, aqueles que já morreram em Cristo ressurgirão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e subiremos juntos na porta que João enxergou, e estaremos juntos na presença do Senhor. Você pode dizer um amém aí, meu filho? Aleluia! E enquanto isso, aqui na terra, desculpe o palavreado, o pau vai estar comendo. E aí vem muita coisa que o Senhor também vai mostrando a João, coisas que hão de acontecer. Olha só que interessante. Vamos um pouquinho mais à frente, capítulo 19, versículo 11. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia! No início dos 3 anos e meio, aparecerá os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro também é um cavaleiro do cavalo branco, que traz um arco na mão, sem flechas, ou seja, aquele que é o falso Cristo, trazendo uma falsa paz. E agora, mais à frente, depois que a igreja participa das bodas com o Cordeiro, agora novamente o céu abre. Então o céu abre, a porta abre, o céu abre para a igreja entrar. Amém, meus irmãos? Arrebatada. Agora ele vê novamente o céu abrir. Porém, não é para entrar, é para sair. Sair o quê, pastor? Saiu o cavaleiro do cavalo branco, aquele que vai fazer justiça. Versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chamava é Verbo de Deus. Olha agora o versículo 14. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Oh, aleluia! Olha só, a igreja entra no céu pela porta que João vê aberta, a porta do Senhor, e depois entra como noiva e sai como exército. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas como igreja. Então o Senhor voltará. Aqui Jesus volta. Aqui é a volta do Senhor. Então nós precisamos entender todos esses princípios e todos os acontecimentos. A igreja é um grande exército. Pode ser que alguns venham dizer, como já ouvi alguns comentários: pastor, mas seguiam-no os exércitos que estão nos céus. Então são um exército de anjos que vão descer com o Senhor. Não. Porque olha só, olha os detalhes da palavra. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Quem é que está vestido de linho fino, branco e puro? A noiva, a igreja. Então, nós precisamos entender esses princípios. Quando Jesus voltar,
quando ele vier, ele voltará com a igreja que já subiu, ou antes, ou no meio, ou depois, mas alguma coisa vai acontecer, porque haverá bodas do Cordeiro, porque entra no céu a noiva, sai do céu agora um grande exército. Todos nós que cremos, eu creio, em nome de Jesus, estaremos cavalgando com um cavalo branco, para que a palavra se cumpra. E aí sim, começa outros princípios de Deus, que nós vamos devagarzinho esclarecendo. Porque agora ele vem, o Senhor vem, e haverá o julgamento das nações. Eu depois estarei falando mais para frente a respeito dos 7 juízos de Deus. Preste bem atenção. E um deles é sobre as nações, reinos, poderes. Não é para a igreja. A igreja, nós não temos o chamado para estar consertando nações. Não fomos chamados para estar consertando poderes políticos. Não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para quê? Fomos chamados para salvar vidas, para levar mais e mais pessoas a ser noiva de Cristo. É para isso que nós somos chamados. Então esses princípios nós precisamos entender. Tudo depois disso. Depois que vem o grande exército, depois que vem tudo isso, o julgamento das nações, aí começa o que nós chamamos de milênio, o reinado do Senhor aqui na terra. Um outro ponto para a gente estar com mais detalhe mais para frente. Mas eu quero que venhamos a entender, a palavra toda é profética, a palavra em si se mostra de tudo aquilo que Deus preparou. Nós ouvimos claramente os ofícios de Jesus em toda a palavra. Nós sabemos que no Antigo Testamento, como eu sempre digo, tudo o que aconteceu no natural é para nós hoje no espiritual. E quando nós falamos a respeito disso, por exemplo, o Senhor deu ofícios aos homens na antiga aliança, com a unção que vem do Senhor, unção de profetas, reis e sacerdotes. E eu quero dizer para vocês que os ofícios de Jesus foram os seguintes. No Antigo Testamento, o ofício de Jesus foi de profeta, foi de trazer a palavra revelada. No Antigo Testamento, o ofício de Jesus foi de profeta, fazer com que a palavra fosse revelada através de profetas humanos, através de mensageiros, através do próprio Senhor Jesus na tipologia bíblica. E agora nós estamos no período da graça, e esse período é o segundo ofício de Jesus, que é o ofício de sacerdote. Como nós vemos no livro de Hebreus, ele é o sumo sacerdote, filho, aquele que veio da descendência de Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe, que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e fez aquilo que era necessário para a nossa vida, fazendo a expiação única, viva e verdadeira por todos nós. E se nós falamos que teve o ofício de Jesus na antiga aliança, de profeta, e agora nós estamos no ofício de Jesus, de sacerdote, que está quase a findar, sobrou o quê? Ofício de rei. E é a última dispensação, que é o milênio. Estaremos falando depois disso um pouquinho mais à frente. O que nós precisamos entender? Que Jesus vai voltar. E nós cremos que tudo o que foi dito se cumprirá na íntegra. Caminharemos da melhor forma, caminharemos debaixo da promessa e da palavra do Senhor. Aquilo que foi dito, vamos entender pelo Espírito, de que o Senhor fará maravilhas. Jesus vai voltar? Vai. Assim como vimos, como eles viram subir, veremos que vai voltar. Porém, existem alguns princípios e uma maneira como as coisas vão acontecer. Que Deus continue a fazer e agir nas nossas vidas como igreja. Precisamos estar
preparados para que tudo isso realmente não nos pegue de surpresa. O princípio das dores é necessário para forjar aqueles que são crentes verdadeiros. É momento, como sempre tenho falado, de quebrantamento e entender que pecado é pecado, falta é falta, erro é erro, para estarmos preparados para sermos arrebatados com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Depois estarei falando mais um pouco de alguns pontos para entendermos aquilo que Deus tem. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa. Que o mover do Espírito continue a agir de maneira sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família. A bênção que está sobre nós está sobre a nossa descendência e cremos nisso. Cremos que Deus é Deus de palavra e que as suas promessas se cumprirão. Tudo aquilo que foi profetizado e aquilo que foi dito a nosso respeito, como ungidos e separados do Senhor, santos no Senhor. Amém? Aleluia. Incline a sua cabeça nesse momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor venha com a sua face misericordiosa sobre cada um de vós e te dê a paz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite, uma ótima semana e continuaremos juntos aí a caminhar até que possamos novamente celebrarmos juntos aqui nesse local. Fique na paz do Senhor. Amém.